Você, em algum momento na sua vida, deve ter passado pela dor emocional. E hoje eu vou te ensinar a superar essa dor emocional. Já deixa seu like, me diz aqui nos comentários de que cidade você está falando. Me conta aqui se você está passando por esse problema, já enfrentou esse problema. Se já teve algum caso semelhante, vamos falar sobre isso, como ela pode afetar a sua vida profissional, a sua vida pessoal. E existem sim estratégias, existe uma luz no fim do túnel que pode te guiar a trilhar uma vida muito mais significativa e muito mais assertiva. Vou entender este fenômeno, como acontece no nosso planeta mente, como nós podemos superar a dor emocional, como ela pode afetar a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, o nosso dia a dia. Qual é o conceito de dor emocional, né? A dor emocional, primeiramente nós temos que entender que a dor emocional, ela não apenas é tratada como um sintoma, mas, o que eu quero deixar claro, que ela é uma experiência também profundamente humana, que necessita de compreensão e cuidado. Então vejam bem, é o que eu quero enfatizar com vocês, que ela não é apenas um sintoma, ela também faz parte de um processo da nossa natureza humana e ela é profundamente enraizada, ela pode causar inclusive alguns danos profundos que podem ser enraizados e evidentemente ela necessita de uma compreensão e cuidado. Essa dor, ela pode ser descrita como uma aflição, por exemplo, que você esteja passando, ela atinge o núcleo do nosso ser, muitas vezes resultante de eventos de vida significativos ou de padrões de pensamentos persistentes e negativos de autodepreciativos. Então você começa a ter uma maratona de pensamentos autodestrutivos, autodepreciativos e também negativos diante daquele evento. Então vejam que a dor emocional ela vai muito além, né, do que a gente imagina. Por isso que é importante a gente começar a entender o que é a dor emocional, como ela atinge a nossa vida, como ela pode impactar o nosso bem-estar físico e também o nosso bem-estar físico e mental. Isso pode afetar fatalmente a sua vida profissional e pessoal. Ela impacta a nossa capacidade de pensar, de agir e sentir, inserindo-se em cada aspecto da nossa vida cotidiana. Então vejam só que é muito além, né, daquele sintoma emocional que muitas pessoas pensam da dor emocional. A dor emocional é multifacetada. Ela pode se manifestar de diversas formas, mas como? Ansiedade, depressão, raiva, frustração ou desesperanças. Esses sintomas são intrinsecamente ligados a dor emocional. E ela se manifesta exatamente dessas formas. Então você pode ter uma crise de ansiedade, pode estar num quadro depressivo, você pode estar numa perspectiva ou dentro de um ambiente onde você se sinta com muita raiva, que é um sentimento que pode sim estar associado a uma dor emocional, uma frustração também, uma frustração no relacionamento, uma frustração no teu trabalho. Então são vários fatores que envolvem a questão da dor emocional. Então, esses sentimentos, tá? Embora eu citei essas diversas formas que ela apresenta, esses sentimentos, embora intensos e às vezes paralisantes, são sinais de que algo em nossa vida interior precisa de atenção e cuidado. Então é importante a gente entender esses sinais. Então é crucial você entender essa dor, embora desconfortável, eu sei, e desafiadora, mas também pode ser um poderoso catalisador para o crescimento pessoal e transformação. Então vejam que ao mesmo tempo que você lidar com esse tipo de dor, é desafiador, eu sei que não é fácil, principalmente quando a gente começa a remoer coisas do passado. Isso faz com que nós tenhamos um certo desconforto, fatalmente logo ficamos paralisados, nós recuamos em algumas situações, ou em outras situações nós nem optamos em nem comentar sobre o fato, sobre o que está acontecendo. Então tudo isso pode ser sim associado à dor emocional que você pode estar passando, ou já passou, ou ainda não superou. Então, quando você começa, ao enfrentarmos as nossas dores com coragem,
e apoio adequado, podemos desvendar camadas mais profundas de resiliência e força que talvez nunca soubéssemos que tínhamos. Então veja só. Então quando você se depara com todo esse ecossistema, com toda essa sua dor, este peso que pesa, é uma dor assim visceral, tá? A dor emocional tem casos que ela é visceral, ela é angustiante, ela lhe traz uma angústia muito forte, uma crise de ansiedade muito forte, atrapalha também, inclusive, a sua qualidade de sono, afetando a questão da sua insônia. Então, a dor emocional é algo muito sério, precisa ter um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso, para a gente entender esse fenômeno. Então, essas maneiras, essas formas que eu acabei mostrando para vocês, são formas diferentes e distintas que a dor emocional ela acaba surgindo na nossa vida. E por algum momento a gente não para, por um minuto sequer, e fazer uma autorreflexão. Por que eu estou assim? Ou por que eu estava assim? Por que esse peso já me carrega há tanto tempo? Então é crucial, como eu disse, entender essa dor, porque ela causa, sim, na maioria, um desconforto. Isso é, e sim, inequívoco. Esse desconforto, ele é causado, é desafiador. Então, você compreender isso, você pode catalisar para prosperar um caminho, um plano para crescer, não só pessoalmente, mas também crescer dentro da sua vida, dentro daquilo que você está enfrentando. Então é muito importante, espero que tenha ficado claro sobre o conceito da dor emocional. Nós vamos agora partir, porque eu vou citar para vocês alguns exemplos que passam, como eu disse, despercebidos, e eu acho que esses exemplos são primordiais, são vitais eu comentar, são exemplos reais que acontecem nas nossas vidas, que às vezes a gente não consegue compreender, né? Mas de fato são sim, né? São dores, são exemplos, como eu disse, muito pertinentes a quem passa por esse processo de dor emocional, né? Vou passar para vocês algumas coisas que acontecem, algumas situações que ocorrem, exemplos muito didáticos, tá? Primeiro é o luto, né? Então a dor é uma dor lacinante de perder alguém que amamos, um ente querido. Pode parecer insuportável, tá? Interminável, inclusive afetando profundamente a nossa capacidade de funcionar no dia a dia. É um tipo de dor. A segunda dor emocional é a desilusão amorosa. É o término de um relacionamento que pode deixar cicatrizes emocionais, onde o amor não dá lugar àquele vazio que você sente. Então isso vai acabar provocando uma reavaliação dolorosa da sua autoestima e de identidade pessoal. Então você começa a ter uma baixa de autoestima, você perde por algum momento a sua identidade visual. O terceiro ponto importante é a rejeição também social. O que seria? É o sentimento de não pertencer, de você não se pertencer a nada ou alguém, ou não se sentir incluso a um ambiente, a um evento. Então, de não pertencer, seja em ambientes sociais, como eu disse, seja em ambientes sociais ou até mesmo em ambientes profissionais. Pode gerar uma sensação persistente de solidão e isolamento. Então você tende a ter uma certa dificuldade de socializar, de interagir, dentre outros fatores, devido àquela dor emocional que você está passando. Fracasso profissional, pois é, enfrentar obstáculos ou estagnação na carreira pode sim desencadear uma crise de identidade e dúvidas. Então eu já vi muitos casos, inclusive de pacientes que eu já atendi, e me dizer claramente, abertamente, que se sente inválido, se sente incapaz, não tem habilidades, competências. Calma, né? Cada coisa no seu lugar. Competências, digamos, a gente aprimora, habilidades a gente aprende, mas a dor emocional acaba sim acometendo. Esse quarto exemplo que eu dei sobre essa questão, principalmente na sua vida profissional. Pessoas que às vezes acabam fracassando, não necessariamente por ela mesma, mas pela crise, né, ali oriunda do mercado, uma crise financeira, ela acaba se sentindo incapaz. Isso vai lhe causar uma baixa de autoestima, também uma crise de ansiedade, de identidade visual própria. Ela passa a não ter mais identidade, ela acaba tendo recuo
porque ela se acha um fracasso. Então isso não é verdade, isso é tudo projetado pela dor emocional. Lembrando, né, que isso é tudo projetado pela dor emocional. O quinto são traumas do passado, trauma passado. Então experiências traumáticas como abuso ou violência que não foram totalmente processadas e acabam continuando a afetar a vida presente. Então se você passou algum trauma na infância, passou algum trauma no relacionamento, no trabalho, entre amigos, na família, dentre outros, ou até mesmo atualmente esteja passando, isso pode sim causar uma dor emocional. Então, este quinto exemplo que eu estou deixando aqui é sim oriundo também da dor emocional, né? Então, isso pode causar, você não consegue processar o que você está sentindo devido a essas violências que você acabou passando, seja ela no passado ou no momento atual, na vida presente. Ansiedade sobre o futuro, sexto. O que seria isso? É uma preocupação constante. Então pare de se preocupar. Eu sempre digo isso para as pessoas. Calma, acalme-se, controle-se. Uma preocupação constante com o que está por vir pode sim paralisar ações e decisões no presente. Então você que vive criando situações, sofrendo com antecedência antes do que estar por vir, fatalmente vai te ocasionar alguns danos, inclusive a dor emocional. Por incrível que pareça, porque as pessoas que acabam sofrendo sobre essa questão, você em algum momento vai sentir isso. Tá? Então eu sei que a ansiedade ela tem vários níveis, eu sei que existem pessoas que têm ansiedade crônica, mas vamos com calma, né? Sofrer com antecedência não faz bem, não vai mudar o cenário. 7. Conflitos familiares, também é muito comum. Então brigas e desentendimentos contínuos dentro da família que causam, por exemplo, um estresse emocional e afetam a harmonia pessoal. Isso também é um fator de dor emocional. Então às vezes uma briga interna dentro de casa não está legal, a relação não está legal ali no ambiente familiar, então acaba criando também um ambiente tóxico e isso logo vai te trazer uma dor emocional. Então essa é a sétima dica, tá? Então esses conflitos familiares podem sim causar uma dor emocional. A oitava dica didática que eu quero deixar para vocês é a pressão também para a conformidade. O que seria isso? É a pressão que você tende a atender às expectativas dos outros, veja só, seja na vida pessoal ou profissional. Então você pode levar à perda de autenticidade e à frustração, porque você começa de modo incessantemente, de modo desenfreado, com pensamentos disfuncionais, sofrendo uma pressão de conformidade. Então você não consegue se conformar, entende? Principalmente em relação à vida do outrem, à vida das pessoas, isso lhe causa uma certa frustração, uma certa ansiedade, logo uma dor emocional. Então veja que está tudo ligado. Essas 8 dicas até aqui didáticas, exemplos reais que eu estou passando para vocês, isso acomete, são inerentes à dor emocional. A perda da autonomia é o nono, né? Não menos importante, a perda de autonomia. É você sentir-se incapaz, por exemplo, de controlar sua própria vida, seja por doença, idade ou até mesmo por circunstâncias externas, pode causar desesperança, pode causar aquele sentimento de dizer assim, eu não consigo mais, não vai dar mais, está impossível suportar essa situação. Então esse sentimento de perda de autonomia também está relacionado à dor emocional. Essa nona experiência didática que eu estou trazendo real, que muitas pessoas não conseguem entender, mas isso chama-se perda de autonomia, quando você se sente incapaz de controlar a sua própria vida, seja através até de uma enfermidade mesmo, ou de circunstâncias externas que pode causar uma desesperança. Lembrando que nós não controlamos o externo, lembrando que nós não controlamos o sentimento das pessoas, nós não controlamos as pessoas, o que nós controlamos é a nossa mente, o que nós estamos sentindo. Então foca naquilo que você está no seu controle, no seu alcance. Isso vai te ajudar também a começar a processar, a entender e a reconciliar os seus pensamentos.
Isso é muito importante. O 10º exemplo que eu queria deixar aqui para vocês é o isolamento autoimposto. O que significa isso? É escolher se isolar como forma de proteção. A pessoa se isola ou você se isola como forma de proteção para evitar futuras dores, mas que paradoxalmente isso vai aumentar o seu sentimento de solidão e tristeza. Então, ou seja, você tentar se proteger, fugir contra essas dores que você está sentindo, vai criar um paradoxo, porque vai aumentar gradativamente ou exponencialmente, dependendo do prazo, a sua dor e sofrimento. A sua angústia vai aumentar, a sua solidão pode aumentar e a sua tristeza, que todos são intrinsecamente ligados, né, esses sentimentos. Então isso fatalmente faz com que você fique estagnado, você se isole, você não procure inclusive se socializar. Tem muitas pessoas que acabam tendo, né, ali uma dor emocional e por alguma razão sempre tem aquelas pessoas que falam, isso é frescura. Cuidado, procurem se blindar também de pessoas assim, que normalmente não têm empatia, não conseguem olhar para você, sentir a sua dor, não conseguem ao menos respeitar a sua dor. É muito importante, neste momento, neste cenário, você se respeitar. Esses exemplos que eu dei agora, esses 10 exemplos, eu espero que vocês depois reassistam com carinho. Esses exemplos são exemplos reais, eles ilustram algumas de muitas formas, tá bom? De muitas formas que a dor emocional pode tomar, resultando a importância de abordagens terapêuticas que reconhecem e tratam essas diversas manifestações. Então é muito importante, fiquem atentos a essas 10 dicas didáticas que eu deixei para vocês. Nós vamos agora para o segundo bloco, que é um bloco agora mais do que imperdível. Eu vou te passar agora algo muito importante, estratégias. Eu vou te oferecer estratégias para você superar a dor emocional. Primeira, reconhecimento e aceitação. O que seria isso? É o primeiro passo para a superação, é reconhecer e validar a dor emocional como uma parte legítima da sua experiência humana. Você reconhecer que você tem essa dor emocional, que faz parte da sua natureza, é o primeiro passo. A aceitação, ela não significa a resignação, mas é um entendimento de que essa é a realidade atual e que precisa ser enfrentada, né? Então você vai começar, não é que você vai ressignificar aquilo que você está sentindo, trazer um novo conceito, uma nova perspectiva, não, é você aceitar o que você está sentindo e começar a buscar a cultivar, a enfrentar essa dor. Então o primeiro passo é você entender que somos humanos, a dor emocional é inerente à nossa natureza humana, então isso é muito importante você ter isso em mente, tá? Então mentalizem isso, que é a realidade atual que precisa ser enfrentada, e você vai saber enfrentar. A segunda estratégia é a expressão emocional. Então a terapia, por exemplo, ela oferece um espaço muito seguro, como terapeuta cognitivo comportamental, eu posso oferecer inclusive um espaço seguro para quem deseja buscar a terapia e não consegue enfrentar. Então lembre-se que a terapia ela é segura, ela expressa essas emoções. Eu consigo ajudar a vocês, pacientes, a expressarem, a explorarem diferentes formas de expressão, como por exemplo a escrita, a arte, o diálogo terapêutico. Então existem muitas maneiras que a gente pode trabalhar assim para quem busca ajuda terapêutica, tá? Então essa segunda estratégia, não menos importante do que a primeira, ela pode te ajudar sim. A 3 é você fazer uma reestruturação cognitiva. Você pode trabalhar para identificar pensamentos distorcidos, que não estão legais, que estão descompensados, que podem estar alimentando a sua dor emocional. Então às vezes você está ali recluso no seu cantinho, está com aquela dor emocional, você já entendeu que está com aquela dor emocional, mas ao mesmo tempo você fica nutrindo aquela dor emocional, você fica alimentando ela. Então isso é muito ruim, isso só vai acabar agravando a situação. Então evita nutrir a dor emocional. Então através de técnicas, você pode modificar esses pensamentos para criar. Aí sim, você começa a criar uma perspectiva muito mais realista e capacitadora
da sua própria vida e da própria dor que você está sentindo, seja ela, como eu disse, no presente, seja ela aquela do passado, daquele evento ocorrido, que está te carregando, sobrecarregando, te atrapalhando, te afetando a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Então começa a ter uma perspectiva diferente daquilo que você tinha no passado a partir de agora, a partir desta terceira estratégia que eu deixei. A quarta é a conexão humana, né? É você reforçar a busca de apoio, é crucial. Então começa a reforçar. Como é que eu reforço essa questão de busca de redes de apoio? Então eu encorajo vocês agora a participarem, por exemplo, de grupos de apoio, de fortalecimento de laços com amigos, com família, e até mesmo criando, porque não, eu vejo tantas pessoas que criam comunidades aqui no WhatsApp, criam comunidades em outros canais para tentar discutir a respeito, pessoas que passam pelo mesmo problema, porque isso torna a situação um pouco mais leve, a sua ansiedade diminui, a sua frustração também ela diminui, você tem uma rede de apoio, você tem alguém para conversar, para interagir, que também está passando pelo mesmo processo. Claro que cada um é cada um, cada qual tem a sua dor emocional, mas não deixam de expressar, de ter aquela comunicação assertiva, de expressar seus sentimentos, seus anseios, as suas necessidades, né? A quinta é o autocuidado, né? Esse é muito importante. Então, como autocuidado? É você promover práticas de autocuidado que podem incluir, por exemplo, atividades físicas regulares, alimentação. Tem muitos alimentos que fazem, porque nós descontamos, por exemplo, na alimentação, a gente tem uma alimentação totalmente desenfreada, totalmente desregrada. Isso pode afetar sim a questão da sua ansiedade, da sua compulsividade alimentar. Isso vai fazer com que você não tenha um autocuidado com você mesmo. Então, promover práticas de autocuidado que incluem atividades físicas regulares, alimentação balanceada, meditação, ou a Mindfulness, que eu sempre falo, né, da Mindfulness, que a Mindfulness é você ter um olhar para si próprio, trabalhar a sua respiração, ter um cuidado, um zelo muito mais carinhoso com você mesmo. Então, todas essas são essenciais para que você tenha uma recuperação emocional e física, porque as pessoas confundem, falam, a dor emocional é análoga à dor física? Sim. A dor emocional, ela dói tanto quanto uma dor de cabeça, quanto uma dor muscular. A dor emocional, inclusive, ela pode ser muito mais intensa, elevada. Principalmente a dor de um desato ali, de você acabou de desatar um relacionamento, um término, um desfecho que foi mal resolvido, né? Então, dentre esses fatores, pode sim causar dores viscerais, dores muito intensas, a ponto de você ficar recluso. Então, você praticar a Mindfulness, que é um exercício que eu sempre indico, ele é atemporal, esse tipo de exercício, é uma técnica muito funcional, trabalha com respiração, é você calmamente apoiar a sua mão uma sobre a outra, pressionar levemente entre a transição aqui, ó, do seu estômago com o seu diafragma, na boca do estômago aqui, neste ponto aqui central, você inspirar lentamente durante 3 segundos e soltando, no 3 vocês expiram, inspiram e expiram. É prática, tudo é prática. Na primeira você vai falar, não consegui. Na segunda, estou quase. Na terceira, melhorei. Então veja que tudo é questão de hábito, é questão de treinamento. Eu sempre digo, na medida que você treina todos os dias, um exercício físico para ficar bem consigo mesmo, ficar bem com a sua saúde física, o nosso cérebro ele é treinável. Você pode sim treinar o teu cérebro, criar novos hábitos, isso é muito importante. Então isso é muito importante. Então lembre-se que é tudo uma questão de hábitos, tá bom? A sexta estratégia é a definição de metas pessoais. Como eu posso definir as minhas metas pessoais? É você tentar definir os objetivos realistas, palpáveis, tangíveis e alcançáveis, que isso vai poder restaurar o senso de propósito e direção que você está seguindo. Isso vai reduzir a sua sensação, por exemplo, de impotência diante das adversidades. Por quê? Porque você está traçando metas alcançáveis, realistas. Então você não está mais tomado pela ansiedade, pela miopia emocional, digamos, pela frustração, falta de socialização. Então aquela dor ela começa diminuindo na medida que eu vou alcançando
metas realistas. Então, na medida que eu vou alcançando metas realistas, eu vou diminuindo gradativamente, gradualmente, as minhas dores emocionais. Isso é muito importante. Sétimo exercício: desenvolvimento de resiliência. Então, trabalhar no desenvolvimento de habilidades e de resistência, como, por exemplo, capacidade de você se adaptar-se a mudanças e enfrentar desafios de forma eficaz. Como é que eu posso desenvolver isso na prática? Então, você começa a partir de hoje a trabalhar, a desenvolver do seu jeito, do seu modo, habilidades que você consiga superar. Lembra que eu disse no exemplo acima? Sobre alcançar metas realistas. Na medida, olha que interessante, na medida que eu alcanço metas realistas, eu tenho uma capacidade de desenvolvimento de resiliência emocional, porque elas são alcançáveis. Não é uma meta inalcançável, realista, eu não estou me auto-sabotando, eu não estou literalmente procrastinando, eu não estou me enganando com aquilo que eu estou enxergando, porque o primeiro passo eu entendi que eu tenho aquela dor, que eu estou passando por aquela dor, eu entendi que o evento ocorreu, eu estou com a dor emocional. Eu preciso enfrentá-la, eu preciso superá-la, eu preciso traçar metas realistas. Então, fugir não é a solução. As pessoas muitas vezes buscam isolamento social, muitas vezes as pessoas buscam não interagir, muito menos falar com próximos, com pessoas muito próximas, como seus familiares, com seu marido, a sua esposa, não tem um diálogo muito assertivo dentro de casa. Então fica muito difícil, claramente isso fica muito mais distante de você ter uma superação, de você começar a praticar e incluir essas estratégias que eu estou passando aqui para vocês. Então comecem a atingir, planejar metas realistas. É fundamental para que você alcance essas metas, mesmo que a curtos passos. Celebre. Pare de achar que só porque eu dei um passo, subi um degrau. Celebre, sim, é importante, você conseguiu. Parabéns para você. Nada que um dia após o outro, não tem aquele ditado popular, o tempo é professor. A gente vai evoluindo dia após dia. As coisas não acontecem da noite para o dia, né? A oitava estratégia é a exposição gradual. Essa é muito importante. Para casos, por exemplo, de traumas muito específicos, a exposição gradual, você começa a controlar situações ou pensamentos que estavam provocando a dor emocional. Então isso pode ser eficaz para você reduzir a resposta emocional negativa que você estava tendo diante daquela dor emocional. Então veja que interessante, veja que uma coisa liga a outra. Eu defini metas realistas, vamos voltar um pouquinho, entendi a minha dor emocional, sei que ela existe, faz parte da minha natureza humana, tracei um plano estratégico para enfrentar essa dor emocional, mesmo que seja a curtos passos, no meu tempo, do meu jeito, mas eu não estou fugindo como eu fugi antigamente, estou me respeitando, estou buscando um plano realista, alcançável, não inalcançável, inatingível, e a partir daí eu já vou estar com autoconhecimento, evidentemente, como eu mencionei acima, só que aí eu vou estar me expondo gradualmente. Viu como mudou totalmente o cenário? Antes, você poderia estar totalmente recluso, totalmente fugindo das dores e nem querendo comentar sobre ela. Só o fato de você pensar sobre ela, o cérebro vira uma bagunça, o nosso planeta mente fica descompensado, a gente tem uma ansiedade abrupta, só o fato de a gente pensar, porque a ansiedade, quanto mais a gente alimenta essas disfunções, pensamentos cognitivos, a gente tende a pensar pensamentos catastróficos, autopunitivos, autodestrutivos. Esse não é o caminho, tá bom? Então você precisa, primeiro, autoconhecimento, traçar um plano realista, uma trilha que você vai trilhar com seus desafios, é claro, com suas dificuldades, adversidades, mas com uma outra perspectiva, porque você agora sabe as estratégias e vai aprender a superá-la. Então, como isso? Se expondo gradualmente. Então, quando você se expõe gradualmente a essas situações, você começa a entender que isso vai diminuindo, que a dor vai diminuindo. Vocês vão entender que vai reduzir, inclusive, a resposta negativa que vocês tinham antigamente referente a essa dor emocional. A nona é o monitoramento contínuo. Então, manter um diário emocional é importante. Ou você pode também ter encontros regulares, se você estiver fazendo terapia com o seu terapeuta, é muito importante. Mas você fazer um encontro regular
com um terapeuta ou um encontro regular com o seu diário ali de anotações, esse diário eu sempre indico para todo, que é um diário muito funcional, tá? Você acaba ajustando as estratégias conforme o necessário. Então, isso você vai garantindo a cada dia uma abordagem muito mais personalizada e eficaz ao tratamento que você está passando. Seja, claro, comigo, com um terapeuta profissional, com o seu terapeuta, e no seu diário ali, no seu dia a dia, você vai começar a entender estratégias para lidar com essa dor emocional. Você vai customizando, personalizando as suas estratégias. Viu que interessante? Então, porque você tem autocontrole, você aprendeu que tem autocontrole, você aprendeu que a dor é inerente à natureza humana, você aprendeu que precisa se expor gradualmente a essa dor emocional para enfrentá-la, não precisa ser da noite para o dia, não precisa ser assim de maneira rápida, calma, sem ansiedade, sempre. Tudo no seu devido tempo. As coisas vão evoluindo, você vai evoluindo, a ansiedade diminui, a recompensa ela é tangível porque você traçou um plano alcançável, então isso é muito importante. Então essas estratégias, quando implementadas sob a orientação terapêutica, como eu passei aqui agora, elas vão te oferecer caminhos para superar e retomar uma vida muito mais plena e significativa. Vocês serão muito mais assertivos em entender que essas estratégias elas são fundamentais, elas são cruciais para vocês aplicarem e, evidentemente, construir uma vida muito mais saudável e muito mais significativa.